Bem-vindos ao B de Barbárie. A gente vai falar de Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jari de Arraes. Primeiro eu queria começar falando com vocês sobre os cordéis. Eu dei uma pesquisada para trazer para vocês. Então, os cordéis, para quem não conhece, são poemas escritos sem uma métrica fixa. Existem várias métricas que podem ser usadas para cordéis, assim como um soneto. Existem os sonetos clássicos, existem outros formatos de soneto. O cordel, ele é originalmente publicado não em livro, mas sim em pequenas publicações, assim como a poesia que era publicada pela direção do mimeógrafo. Então, era feita em caderninhos pequenos, como uma folha A4 comum que a gente usa para imprimir, dobrada em 4 partes. E ali a gente tinha, então, o poema e muitas vezes ilustrações que eram feitas com xilogravura. O nome cordel vem do fato de que esses pequenos folhetos eram pendurados em cordões, como varais, assim, e colocados os cordéis para que você pudesse pegar, olhar e comprar em alguma feira. O cordel é típico do Nordeste e com frequência acontece uma pequena confusãozinha, e eu acho que até eu mesma acreditava nessa bagunça aí de pensamentos. Existem 2 pessoas envolvidas nesse cordel, né? Ou às vezes 3. A primeira seria o cordelista, que é quem escreve. A gente tem a opção de ter as ilustrações, então a pessoa que faz a xilogravura pode ser outra pessoa ou pode ser o próprio cordelista. E existe o repentista. O repentista é o que fala o cordel, então ele canta o cordel, né? E ele usa o repente, o ritmo do repente. Então, não necessariamente aquele que escreve fala. Podem ser 2 pessoas diferentes ou a mesma pessoa. É legal saber que dia 19 de novembro é o dia do cordelista. E em 2018, o cordel foi considerado patrimônio imaterial histórico do Brasil. Dito isso, vamos passar para o livro da Jari de Arraes. A Jari vem de uma família de cordelistas. Seu pai e seu avô eram cordelistas e ela decidiu seguir nessa tradição familiar. E o que talvez diferencie a Jarid é a escolha das histórias que ela vai contar. Como uma mulher negra, a Jarid é nascida em Juazeiro do Norte, ela decide então falar dessas mulheres que são tão esquecidas, não só na nossa literatura, mas também na nossa história. Aqui ela traz aqui a reunião de 15 cordéis dela, que foram originalmente publicados em folhetos. E aí as mulheres que ela escolheu representar são Antonieta de Barros, Aqualtune, Carolina Maria de Jesus, Dandara, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos, Luísa Marim, Maria Felipa, Maria Firmina, Mariana Crioula, Na Guntimé, Teresa de Benguela, Tia Ciata e Zacim Bagaba. É bem interessante a gente pensar que mesmo hoje em dia, com tanto acesso à informação, com tanto acesso à internet que a gente tem, pouco se fale dessas figuras. E é interessante pensar o quão importante é o papel da Jarid aqui, apresentando essas mulheres pra gente, mulheres brasileiras, algumas africanas, e que com certeza tiveram muito a acrescentar à nossa história nacional, mas que em momento nenhum nós ouvimos falar dela em livros de história. Aquela velha narrativa, a história é contada pelos vencedores, talvez pelos opressores. Então a gente escuta sobre os homens que fizeram grandes coisas, mas nunca sobre as mulheres. Quando eu olhei para esse índice aqui, eu achei bem interessante, porque eu conhecia anteriormente a leitura apenas a Aqualtune, a Carolina Maria de Jesus, que eu já li o Quarto de Despejo, o livro dela, vou deixar a resenha aqui nos cards para vocês. A Dandara, que inclusive a própria Jarid tem um outro livro chamado As Lendas de Dandara, que eu também já resenhei e vou colocar aqui para vocês. Esse livro foi o livro que me fez conhecer um pouco mais sobre Dandara, apesar de já conhecer pelo nome. Ela também é citada no Angola Janga, do Marcelo de Salete, que eu já resenhei aqui também, vai ficar tudo nos cards. A Luísa Maim eu conhecia apenas de nome, e conhecia muito por causa das músicas, né? O próprio enredo da Mangueira de 2019 falava: Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Mains, Marielles Malês, Mangueira. Então,
é muito dessa tradição mesmo do samba, do pagode, que muitas dessas mulheres são citadas. A Maria Firmina, né, autora de Úrsula, não li ainda esse romance, mas que é muito importante para a literatura nacional e que eu nunca ouvi falar em aulas de literatura, e olha que eu era muito atenta às minhas aulas de literatura do ensino médio. E por último a Tia Ciata, mas que e a Teresa de Benguela. A Teresa de Benguela e Tia Ciata, que eu também conhecia meio desses contos populares, desse boca a boca, mas que eu nunca tinha ouvido falar exatamente o que tinha acontecido. Por exemplo, eu nunca imaginaria que Tia Ciata curou uma ferida na perna de um presidente da República, que é uma das histórias que a Jarid nos conta aqui. Então, isso é muito interessante, é muito importante esse ato político de passar à frente as histórias contadas por mulheres, né, de mães para filhos, mas que tem que sair desse âmbito familiar muitas vezes e atingir mais pessoas. Uma coisa muito legal que eu descobri pesquisando sobre os cordéis é o formato que a Jarid escreve, porque a Jarid escreve o cordel no formato mais tradicional, mais popular, pelo menos. Que é o seguinte, são 6 versos, ou seja, uma cestilha. E são 7 sílabas poéticas. Lembrando que as sílabas poéticas não são sílabas comuns. Existe um jeito certo de separar as sílabas poéticas e sempre se exclui a última. E aí os versos 2, 4 e 6 rimam entre si. Eu vou ler um pra vocês, o inicinho do Maria Felipa, pra vocês verem do que eu tô falando. Eu não sou uma repentista, então não me julguem aqui, eu vou fazer uma melhor. Então vamos lá, eu vou marcar aqui com a mão o verso pra vocês separarem que 2, 4 e o 6, que não vai caber aqui, rimam. Então vamos lá. Nos registros brasileiros, a injustiça predomina. O danado do esquecimento na justiça se culmina, pois ainda não se acha tudo que se examina. Esquecidas na história, as mulheres ainda estão. Sendo negras só piora esse quadro de exclusão. Sobre elas não se grava, nem se faz uma menção. Cito a Maria Felipa, exemplar essa guerreira. Natural de Taparica, foi na ilha marisqueira e lutou tão bravamente, liderando a trincheira. Acho que fica bem claro aqui como funciona esse esquema que a Jarid usa para falar dessas mulheres. Eu acho que um dos papéis mais importantes da Jarid aqui é que ela une 2 tipos de ancestralidade, tanto a ancestralidade negra quanto a nordestina, quando ela escolhe escrever essas histórias em cordéis. Eu acho que foi isso que mais me encantou. Foi a primeira vez que eu li um cordel e eu fiquei profundamente tocada, porque eu consigo ver essa carga ancestral que traz, tanto na escolha narrativa quanto no formato. Acho que a Jarid não poderia ter sido mais feliz. E aí tem um trecho aqui do Mariana Crioula que eu acho muito bom, que eu até marquei aqui, eu queria ler para vocês. Se na escola não se ensina e se na TV não se mostra, eu escrevo esse cordel e espalho essa proposta. Compartilha quem entende e quem de verdade gosta. Que Mariana Crioula faça parte da memória, para toda a gente negra, para toda a nossa história. Que seu nome se espalhe, pois é nossa essa vitória. A lição é que entregar-se nunca é uma opção. Só lutar que muda a vida, batalhando em união, com o firme objetivo de alcançar transformação. Então é realmente esse papel de levar adiante essa ancestralidade, né? E eu fico muito contente de ter entrado em contato com essa obra. Faz 3 anos que eu tinha lido outro livro da Jarid, demorei demais para ler outro. Não vou cometer esse erro, preciso ir atrás dos outros livros dela. Ela também tem um livro de poesias chamado Um Buraco com Meu Nome e um outro livro de contos chamado Redemoinho em Dia Quente, que ganhou vários prêmios, inclusive recentemente o APCA. Esse livro aqui, ao final, ele tem acho que ele deixa essa lição, né? De que a gente carrega coisas dessas guerreiras e que a gente tem que passar adiante a história dessas mulheres incríveis. Então ele traz um espaço aqui para que a gente escreva o nosso cordel sobre uma mulher, uma heroína negra. E eu acho que esse livro aqui deveria ser tão lido em escolas, deveria ser tão comprado para os filhos, sobrinhos, netos, filhos dos vizinhos, filhos dos nossos amigos, que eu com certeza comprarei mais livros deste aqui para dar de presente. A única ressalva que eu faço, a única coisa que eu não gostei do livro, e aí é completamente eu sendo enxerida,
Os cordéis são organizados por ordem alfabética do nome das mulheres. E eu acho que teria sido muito interessante se elas estivessem por ordem cronológica. Eu li o livro Lute como uma Garota, que também é um livro de perfis, assim, de mulheres, e ele tem essa questão da ordem cronológica. E quando a gente vai lendo, a gente começa a ter essa noção de ancestralidade, porque a gente vê as vitórias. Então, quando eu lia, por exemplo, o perfil da Malala, eu conseguia ver mulheres antes dela que fizeram grandes descobertas, que tiveram grandes vitórias e também que sofreram muito, mas que possibilitaram que a Malala estivesse onde ela está. E eu acho que talvez isso fosse um grande adendo, assim, a esse livro. Porque muitas vezes a gente acabou de ler sobre uma mulher mais recente e aí a gente volta para os tempos da escravidão e muitas vezes a gente não sabe exatamente em que tempo histórico essa mulher tá, então demora pra gente se situar, né? Porque o cordel, ele não segue uma ideia jornalística, né? Não faria nem sentido que a poesia seguisse isso. Começasse com data de nascimento, aniversário, nome, onde nasceu, enfim. Seria até estranho se assim começasse. Então acho que seria muito bacana se tivesse essa ordem cronológica, mas aí é só ser enxerida mesmo. Vou mostrar pra vocês também as artes que são muito bonitas. Então aqui Dandara. Verdade, quem são as ilustrações? Vou ver aqui até. Eu não tinha me atentado a isso antes. Ilustrações Gabriela Pires. Então, mais uma vez aí, Jaridia Arraes é muito coerente, né? Eu adoro mulheres coerentes. Mulheres que vão falar de mulheres e que trabalham com mulheres, né? Porque o livro da Jarid aqui, ó, que bonita. Essa é a Aqualtune. Então é assim que ficam as ilustrações. Porque o livro da Jarid também, o Lenda de Dandara, também é ilustrado por uma mulher, que é a Aline Valek. Então é isso, pessoal. Esse é um livro que eu indico muito que vocês leiam. Principalmente se você tem uma filha, um sobrinho, alguém, assim, uma criança por perto, e que você possa ler pra eles. Até porque eu imagino que seja muito divertido ler cantando com a criança, sabe? Ensinar pra ela de um jeito tão divertido e que carrega não só a ancestralidade afro-americana, né? Como a ancestralidade e as raízes nordestinas que muitos de nós, por exemplo, aqui no Sudeste, onde eu moro, São Paulo, temos, né? Ou se você mora em algum estado do Nordeste, do Norte, que tem imigrantes na família, eu acho que é riquíssimo que a gente valorize esse tipo de literatura. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou deixar uns videozinhos pra vocês aqui na lateral. Espero que vocês possam dar uma olhadinha. Se inscrevam no canal também, clicando na bolinha com o meu rosto, vai aparecer aqui. Não se esqueçam de dar o seu like e o seu dislike. Me contem também se vocês conheciam essas mulheres. Vocês conheciam? Quais mulheres vocês conheciam? E como vocês conheciam? Me contem. Um beijo. Até a próxima.